a qual eu devolvo todo o trabalho desta noite. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, heróis da fé, soldado ferido, está todo mundo na disputa, né? Entenderam a aspa, não? Entendeu? Está todo mundo na disputa, todo mundo torcendo para a vitória. A nossa vitória está lá em cima, né? Graças a Deus por isso. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta que escreveu Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Nós estamos num ambiente mundial de competição. E o texto que nós lemos encaixou nos hinos que os irmãos cantaram, sobre soldado ferido, ele que está na guerra, está na luta. E depois falou dos heróis da fé. Essa questão de heróis, de luta, é um desejo do ser humano desde sempre. O ser humano sempre gostou de lutar, de concorrer, de disputar, de vencer. A Grécia Antiga é o berço das Olimpíadas. Roma é o berço de muitas lutas marciais. O apóstolo Paulo viveu nessa época em que o tema era lutar e vencer. E ele escreve aqui na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 9, 24 e 25, falando o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, ninguém precisa explicar o que é estádio, né? Está todo mundo ligado nos estádios. E Paulo está dizendo, todos que correm no estádio, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. É a vida competitiva. Nós vivemos numa competição constante. Você estudar, fizer faculdade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, mas chega um período ou um objetivo que você tem que disputar uma vaga. Isso é comum no ser humano. E quando a gente deixa de ter essa aspiração de querer vencer, a gente está querendo também deixar de viver. Porque a vida é uma luta constante. A vida é uma disputa constante. A vida é uma concorrência distante. E a vida espiritual também é. A gente, para viver para Deus, a gente precisa lutar. Para ser crente, precisa lutar. Para ser de Deus, precisa lutar. Para fazer o bem, precisa lutar. E Paulo diz, olha, os que correm no estádio, e ele está usando aqui a figura das competições, dos corredores antigos, como nós podemos usar hoje as competições de futebol, por que não? Paulo usou. E ele está dizendo os que correm no estádio, correm por um troféu valioso, mas efêmero. Ele vale ouro, ele vale prata, ele vale bronze, mas termina tudo aqui. Tudo acaba por aqui. E ele diz, não sabeis vós que os que correm nos estádios, na verdade, correm, e um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Ele está falando que algumas coisas nós precisamos abrir mão para obter sucesso, para obter vitória.
Se a gente quer ter uma carreira de sucesso, a gente precisa focar no alvo e se abster de algumas coisas. Se você está acompanhando esses jogos de futebol que está acontecendo, você vai ver que os jogadores, você fala assim, os camaradas ganham bem, mas estão confinados no hotel, estão confinados no treinamento, não pode sair, tem que fazer exercício, tem que ir para a academia, tem que lutar. E olha que o troféu ainda é incerto, mas estão lutando. O que isso traz de ensino para nós? E Paulo queria ensinar aos seus irmãos de Corinto, olha, se nós queremos ganhar a vida eterna, nós temos que lutar mais do que os atletas. Nós temos que abraçar com força essa vontade de vencer pelo Senhor. Nós temos que nos abster de algumas coisas. Isso fala de a vida de separação para Deus, uma vida de santidade. Porque tem gente que quer ter sucesso na vida espiritual, mas quer viver de qualquer maneira. Há pouco tempo, alguém me falou, pastor, eu estou impressionado, eu faço academia e tem umas pessoas na academia que nem parece crente, até os incrédulos criticam. Olha que lá na academia tem muita gente que se abstém, que faz dieta, que põe uma roupa, sabe, adequada, mas tem gente que acha que está na liberdade. Paulo diz, olha, o Senhor nos libertou, mas não useis da vossa liberdade para pecar, para ir ao mundo outra vez. É como se a gente dissesse, olha, você é jogador de futebol, você ganha milhões por ano, você ganha milhares por mês, de euros, nem dólar, euros. Mas para você continuar ganhando, você tem que se abster de alguma coisa. Para você continuar nessa luta pelo troféu, você tem que se proteger de algumas coisas. Você tem que caminhar um caminho correto para chegar à vitória. E Deus fala conosco através de tantas coisas. Ele usa Paulo para dizer, assim como eles correm por um troféu passageiro, nós devemos correr para o nosso troféu eterno. O nosso troféu está no fim. Está no fim. Quem é que iria entrar numa competição da Copa do Mundo dizendo, eu já tenho um troféu? Ninguém. Nem Brasil, nem Alemanha, nem França, ninguém entrou na competição dizendo, eu já tenho troféu, não preciso lutar. Pelo contrário, alguns atletas estão encontrando barreiras naqueles times que eles achavam que era fraco, é lá da África, e eles estão vendo que eles também não estão brincando, eles estão correndo atrás de um troféu. O inimigo olha para você e diz, aquele crente é fraco, mas quando ele vier para junto de você, ele vai ver, olha, ele é forte, ele está buscando em Deus, ele está orando, ele está se abstendo do mal, ele está jejuando, ele está buscando a face de Deus, porque ele não está correndo por um troféu corruptível. Quanta gente quer vencer, mas não quer lutar. Quer vencer, mas acha que, eu já sou crente, está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vou cruzar os braços que agora é só vitória, é só vitória. Espera aí, você está tendo vitória. Mas Paulo, quando disse isso, ele está dizendo no contexto, sei estar abatido, sei viver alegre, sei padecer necessidade, sei ter coisas boas e coisas ruins. E aí que ele diz, posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Ou seja, eu luto todo dia. Tem dia que eu ganho, tem dia que eu perco. Tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou triste. Tem dia que eu estou vitorioso, tem dia que eu não consegui a vitória. Mas o troféu eu só vou conseguir no final. E o final do nosso troféu é lá na glória, quando Cristo mandar tocar aquela trombeta gloriosa e chamar os que estiverem vivos ao arrebatamento. Aí nós vamos poder dizer, como o próprio Paulo diz, escrevendo a seu filho Timóteo: combati o bom combate. Eu não fiquei na minha vida de apóstolo, de trabalhador, eu não fiquei na minha vida esperando as coisas acontecerem, mas eu combati. Eu fui combativo, eu tive decepções, mas continuei combatendo. Eu tive lutas, mas continuei combatendo. Eu fui picado por uma serpente, mas continuei combatendo. Eu sofri naufrágio, mas continuei combatendo, porque a minha vitória está no fim da caminhada. Nós precisamos, nessa caminhada, estar na disciplina de Deus. Assim como o atleta tem a sua disciplina de atleta, nós precisamos da nossa disciplina cristã. A disciplina cristã é a comunhão com Deus. Quando a gente perde o contato com Deus, a gente está saindo da nossa disciplina. Nós queremos vencer, mas não queremos estar disciplinados. A gente quer vencer, mas às vezes eu não tenho tempo para orar. Olha, qual é o atleta que vai dizer: eu quero vencer, mas não tem tempo de treinar? Ele vai ter que arrumar um tempo de treinar. Ele vai ter que arrumar um tempo de estudar até o adversário. Se nós queremos vencer, nós temos que achar o tempo da disciplina de Deus, para orar, para falar com Deus, para ler a palavra, para ter comunhão com Ele. O nosso troféu é um troféu que não envelhece. O troféu é um troféu da incorruptibilidade. Paulo diz no versículo 26 do mesmo capítulo 9: pois assim eu corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ele está dizendo: eu não estou fazendo por fazer. Eu não estou batendo no ar, dizendo assim, vou acertar em alguma coisa. Eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é vencer. Meu alvo é viver com Jesus. Meu alvo é ganhar pessoas para Deus. O meu alvo é estar aos pés do Senhor. O que fazemos para Deus é a única coisa que nós podemos dizer que sobrevive ao tempo. Muitas coisas nós fazemos, mas são troféus passageiros. A gente pode juntar muito dinheiro numa aplicação financeira, numa poupança, num imóvel, em outras formas de ter finanças, mas um dia, quando a nossa vida acabar, essas finanças não vão conosco. A gente pode adquirir muito conhecimento, sabedoria, graduação, inteligência, conhecer toda a ciência do mundo, mas um dia isso também vai encerrar. Mas tem uma coisa, que quando nós abraçamos, a gente já tem isso como um troféu que está na nossa mão, é a nossa salvação. A nossa salvação, a Bíblia diz que ela está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Isso quer dizer o seguinte: você já colocou a mão na taça, agora tem que permanecer até o fim para você erguer essa taça lá no céu e dizer: venci, eu venci, eu venci. Jesus disse: eu venci e vós vencereis.
Jesus venceu o mundo e nós venceremos pela glória e pela honra do nome do Senhor Jesus. Estava vendo uma parte de uma competição essa semana. Aliás, no Jogo do Brasil, pode falar que a gente é crente, mas não falando da palavra de Deus, comparando as coisas. E os comentaristas estavam dizendo, que injustiça. Anular o gol do brasileiro. Está errado. Aqui no mundo, nós corremos o risco de sermos injustiçados. Aqui na terra, a gente corre o risco de lutar e não ser reconhecido. Aqui na terra, a gente corre o risco de ter alguém que nos julgue segundo a sua preferência. Mas nós vamos ser julgados pelo justo juiz. E o justo juiz julga não pelos nossos méritos. Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém lá no céu vai nos julgar e dizer, como é que você entrou aqui, Décio? Você só fez isso? Fulano fez mais do que você e entrou. E você fez pouco, por que você entrou? Isso aqui é apenas um pensamento, não está escrito isso na Bíblia. Mas digamos que tivesse alguém lá no céu que ficasse dizendo para nós, como é que você chegou aqui? Como é que você entrou aqui? Se você já pecou, se você já fez, se você fez menos do que A e B, ou se fez mais. Mas o justo juiz não vai nos julgar pelas obras. O justo juiz vai nos julgar pela justificação que ele fez por nós. E a justificação é feita por Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a fé, o sangue de Jesus nos purificou e nos tornou justos diante de Deus. E diante de Deus nós vamos erguer o troféu da salvação e dizer, eu cheguei, mas não cheguei pelos meus méritos. Eu cheguei, mas não foi pelo juízo de pessoas. Eu cheguei porque o justo juiz me colocou aqui na glória. Mas tem uma coisa, nós precisamos estar nessa competição do céu, se eu posso assim chamar. Como é que eu entro nessa competição? Toda competição tem uma seleção. E no céu não vai entrar qualquer pessoa. Isso aí a Bíblia é nítida. Não vai entrar quem peca, não vai entrar quem não aceitou Jesus, não vai entrar quem rejeitou a palavra. Então o céu é seletivo, sim. O céu é seletivo. Tem seleção. E a seleção é uma porta aberta. Você já sabe qual que é a porta. Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quer ser candidato a chegar no céu vitorioso, tem que começar com a porta. Tem que entrar por Jesus. Tem uma preparação chamada arrependimento. Tem que deixar do lado de fora o pecado. Tem que deixar do lado de fora a inimizade com Deus. Tem que deixar do lado de fora as coisas que desagradam a Deus. E entrar no grande redil do Senhor. E começar a treinar. Esse treino chama santificação. Cada dia você vai se santificando. Cada dia você vai se aproximando mais de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo. A gente está aqui nesse mundo, mas a gente tem um alvo. O nosso alvo
não é uma taça de ouro, de prata ou de bronze. O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é chegarmos no final da caminhada e dizermos: até aqui nós chegamos. A gente não pode se importar se o mundo não reconhece o nosso esforço. Todo mundo sabe que os técnicos de futebol são muito criticados. São muito criticados. Alguém diz: ele está errado, aquela negócio. Mas eu fico olhando para alguns treinadores, como eles são incisivos. Tem crítica ali, tem crítica lá, eles podem errar porque são humanos, mas a resposta eles dão na hora da competição. Tem gente já falando assim: olha, Carlo Ancelotti, acho que está certo. Porque ele sabe o que quer. O crente pode estar sendo criticado hoje. O crente está perdendo tempo, está indo para a igreja, está deixando de balada, está deixando de tomar uma cerveja, está deixando de fumar, está deixando as coisas do mundo. A gente não está nem aí, porque estão falando que o nosso resultado é lá no final, é lá na glória, quando nós chegarmos lá. Aí a gente vai dizer: eu venci, eu venci. Não se importe se o mundo não reconhece o seu esforço. Como os atletas não podem se abater. Quando alguém diz: eu não gosto do jogador fulano, eu não gosto do cicrano, eu não gosto do jeito que ele faz, eu não gosto disso. Mas quando ele acerta o alvo lá, todo mundo diz: parabéns, mudou a história. Deus está contando com a sua fidelidade e com a sua visão dos céus. Deus está contando que nós andemos, como o apóstolo Paulo diz aqui, eu corro não como coisa incerta, mas eu corro, combato, não como combatendo no ar. E o versículo 27 ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que nós temos mais medo é da reprovação não dos homens, mas da reprovação de Deus. Deus não quer que ninguém fique reprovado. Essa semana eu fiz prova, eu estou estudando novamente. E semana de prova a gente fica preocupado, e vai fazer prova. Nossa prova é no computador e 5 minutos depois você tem resultado. E entra um grupo para fazer. Tem um grupo que sai sorrindo, mas tem outro grupo que sai meio preocupado. E alguém diz: eu fiquei para fazer a final, fiquei para a segunda chamada. Nós não queremos ficar para a segunda chamada. Vai ter a primeira chamada arrebatamento. Essa é a chamada da igreja. Essa é a chamada dos vencedores. Essa é a chamada daqueles que estão lutando, que estão correndo, que estão renunciando, que estão dando a sua vida por Jesus, que aceitaram Jesus, que vivem para Jesus, que vivem crendo em Jesus, que têm a sua vida disciplinada como atleta de Jesus, atleta espiritual. Existe uma organização chamada Atletas de Cristo, que compõe-se de atletas evangélicos, mas nem é isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo que nós corremos, não por uma glória corruptível, mas corremos pela coroa, pelo troféu incorruptível. A nossa vitória está no final. E a nossa vitória, ela está garantida. Grande diferença da nossa disputa aqui. Disputa com o reino das trevas, não entre irmãos. Entre irmãos nós somos um corpo.
Nós somos o corpo de Cristo que vai chegar junto nos céus. Mas o mundo quer disputar conosco. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele pergunta aos discípulos que andavam com ele: o que é que os homens estão dizendo a meu respeito? Uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, um outro profeta. E vós? O que dizeis? Que dizeis vós que eu sou? É como se Jesus estivesse hoje aqui num culto ao ar livre e estivesse fazendo essa pergunta genérica para todas as pessoas e virasse para os crentes e perguntasse: e você, crente, quem que você acha que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Messias, o prometido de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és pedra, tu és Pedro, mas sobre esta palavra, sobre esta declaração, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Quem é que está na igreja de Jesus aí? Levante a mão. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É guerra, é luta, mas a nossa vitória está garantida pelo nosso grande líder, pelo nosso general, pelo nosso treinador, pelo nosso mentor, pelo nosso salvador, pelo nosso guia Jesus Cristo. Ele é o único líder que não deu só a sua inteligência, ele deu a sua vida por nós. Ele tomou as dores nossas, ele tomou as nossas fraquezas. Quem está lutando com Jesus não está fraco. Quem está lutando com Jesus está do lado vitorioso. Quem está lutando por Jesus está lutando com a certeza da vitória. Mas uma coisa a gente precisa dizer: enquanto estamos aqui, precisamos lutar. Enquanto estamos aqui, precisamos estar aos pés do Senhor, pedindo a Deus todo dia: Senhor, me abençoa, me ajuda, me guarda, me ajuda a ajudar o próximo, me ajuda a recolher aqueles que estão se sentindo chamados para esta grande vitória, a vitória final da igreja. Quantos aqui vão estar no dia vitorioso? Eu vou estar. E eu quero que você esteja também. Se tem alguém aqui que não tem certeza que vai estar nesse grande dia vitorioso, um hino que a gente canta ainda, cantava, a gente descantava, mas ele ainda existe, então a gente pode cantar. E diz: ao findar o labor dessa vida. Lá no final, quando a morte ao teu lado chegar, ou quando Jesus vier nos arrebatar, qual será o teu destino? Você vai segurar a coroa da vida ou vai ficar derrotado? Aleluia! Glória a Deus! Tem essa música aí, Moelin? Glória a Jesus! Tem na harpa? Tem na harpa? Qual o número? Fala aí para mim. Tem na harpa? Hein? 570? Então, se tem, nós vamos cantar. Tem 570. Olha aí. Glória a Jesus. Vamos cantar todos com orquestra. 570. A nossa vida é lá no final. Hoje a gente tem a escolha de lutar por uma vida incorruptível ou ficar lutando pelas coisas da vida. Vamos começar junto? 1, 2, 3 e já. Ao findar o labor desta vida.
Aleluia! Lá no final eu quero estar segurando a taça da vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus, meu amigo, hoje tu tem vida ou morte ao teu lado, aceitar. Hoje Cristo te quer. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso termiste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. De que lado você está lutando? Você está lutando só do lado material. É hora da gente abraçar a luta pela fé e pensar na vida eterna. Glória a Jesus. Tu tens manchada a tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. De coração limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Glória a Deus. Escolha o lado certo. Corra não por uma coroa corruptível, mas pela incorruptível. A quinta estrofe. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilharás sim na última hora. Fica de pé, por gentileza. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?
libertar. Aleluia! Aleluia! Se tem alguém aqui esta noite que quer entregar o seu coração a Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem uma pessoa vindo aqui para Jesus. Desde agora, Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Oh, glória a Deus, está retornando. E glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, irmã. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Jesus. Fique com essa meditação, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Desde agora, a coroa de justiça está guardada para nós. Fala o seu nome. Kézia. Vamos orar aqui pela irmã Kézia. Se tiver mais alguém que quer vir aqui à frente. Hoje é dia de fazer essa decisão. Vou lutar por Jesus. Vou lutar ao lado de Jesus. Não vou lutar só pelas coisas que eu preciso lutar na terra, mas vou lutar pela minha alma, pela minha salvação, pela minha coroa, pela coroa da justiça. Pai, aqui está a Kézia, Pai. Ô Senhor, toma conta da vida dela, ó Pai. Que ela esteja, ó Pai, cada dia combatendo esse combate, lutando, ó Pai, por uma carreira que vai levar à vitória, que vai levar aos céus. Ó Deus, abençoa todas as demais pessoas que estão fazendo decisão pelo Senhor, os que se decidiram ouvindo a palavra ali na praça, os que estão se decidindo por estar ouvindo a palavra em outras localidades. Pai, toma em tuas mãos, que todos nós possamos estar correndo, ó Pai, espiritualmente, pela coroa da justiça, pela coroa de glória, pela, Deus, vitória eterna com Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, hoje. Aleluia. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje creio. Aí mesmo onde você está, levante sua mão. Quero fazer uma oração pedindo a Deus que nos dê a visão de vencedor, que nos dê a visão de quem está correndo a boa carreira da fé, que o Senhor nos dê a visão que nós precisamos deixar de lado as coisas que atrapalham a nossa vida e correr a carreira que nos foi proposta. Pai, aqui está a tua igreja. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos, ó Pai, a vitória que nos está proposta. Não corremos, ó Pai, por um troféu corruptível. Não corremos, ó Pai, por um reconhecimento humano, mas estamos correndo a grande carreira da fé. Estamos combatendo com garra. Estamos nos abstendo de algumas coisas, estamos nos separando para o Senhor, estamos nos fortalecendo na fé e vencendo cada dia. Pai, o Senhor dê a cada um de nós vitória, força para vencermos, para transpor as dificuldades, para, o Pai, não olhar para a oposição do reino das trevas,
mas lutar olhando para o Senhor, que é autor e consumidor da nossa fé. Pai, que nós tenhamos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de contato com a Tua Palavra, uma vida de comunhão com os santos, que nós possamos aqui na terra ainda viver nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, que as consolações, que a alegria, que a certeza da vitória dada pelo Espírito Santo nos acompanhe todos os dias, que nós possamos estar com os nossos olhos abertos para ver na nossa mão a coroa da justiça, o troféu da vitória que vamos receber do Senhor, o justo juiz. Que assim seja a bênção do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Todos dizem amém? Deus abençoe, tenhamos uma semana de bênçãos em nome de Jesus.